Sejam muito bem-vindos ao canal, que é dedicado aos fãs de light novel com mundos de cultivo e matança. Vamos para a novel. Sunny se pressionou contra a carroça, empurrando com toda a força. Os 4 bois poderosos que costumavam puxá-la estavam mortos, e em vez deles, 3 escravos cansados tentavam fazer o trabalho. Mesmo com a inclinação da estrada ajudando, a velocidade da carroça era terrivelmente lenta. O tirano, em comparação, se movia muito mais rápido. Empurrando o herói para trás com um golpe mortal de seus antebraços, ele ergueu os outros 2 até o pescoço do monstro e tentou agarrar a corrente que o envolvia como um laço. No entanto, desta vez, o físico assustador do Rei da Montanha se tornou uma desvantagem. Suas longas e assustadoras garras de osso eram perfeitas para rasgar carne, mas não eram a melhor ferramenta para manipulações precisas. O tirano levou algum tempo para segurar a corrente sem cortar o próprio pescoço. Nesse momento, a carroça estava quase na beira do penhasco. Vamos, só mais um pouquinho. O que se seguiu aconteceu muito rapidamente. As rodas traseiras da carroça finalmente deslizaram para fora da estrada, pairando sobre o poço escuro e aparentemente sem fundo. A criatura se virou, encarando inexpressivamente os 3 escravos com seus 5 olhos leitosos e mortos. A carroça derrapou, jogando o evasivo e estudioso para longe, e então congelou, equilibrando-se precariamente em seu eixo central. Sunny era o único que restava de pé. Ele lançou um último olhar para o monstro imponente e então bateu o ombro na frente da carroça, apoiando todo o seu peso sobre ela. A carroça finalmente perdeu o equilíbrio e capotou, raspando a parte inferior de forma ensurdecedora contra as rochas irregulares. Sunny caiu para a frente de joelhos, salvando-se por pouco de cair do penhasco com ela. Virando a cabeça para o tirano, lançou-lhe um sorriso malicioso. O Rei da Montanha fez menção de atacar o escravo magricelo, mas já era tarde demais. Um instante depois, a corrente em seu pescoço se apertou e ele foi puxado para trás com uma força tremenda, voando pela beira do penhasco como uma boneca de pano. A criatura mergulhou na escuridão silenciosamente, como se recusasse a acreditar que havia sido derrotada por um humano minúsculo. Vai e morra, seu desgraçado, pensou Sunny. Então ele respirou fundo e irregularmente caiu no chão, completamente exausto. É isso. Eu passei no teste. Ele descansou nas pedras frias, fitando o céu noturno, e esperou que aquela voz levemente familiar, porém elusiva, anunciasse sua vitória. Mas, em vez disso, ondas sucessivas de dor que ele antes havia escolhido ignorar finalmente começaram a atingir seu corpo maltratado. Sunny gemeu, sentindo-se todo machucado. A pele de suas costas, cortada pelo chicote de um traficante de escravos e perfurada principalmente pelos espinhos ósseos de uma larva recém-nascida, estava em agonia. Ele também começava a tremer, mais uma vez consumido pelo frio terrível. Acho que não. Seus pensamentos eram lentos e confusos. O que mais eu deveria fazer? Uma figura escura surgiu acima dele. Era o herói, com uma aparência calma e tão bonito como sempre. Havia sujeira e arranhões em sua armadura, mas, tirando isso, o jovem soldado parecia estar bem. Ele estendeu um braço para Sunny. Levante-se. Você vai morrer congelado. Sunny suspirou, aceitando que seu primeiro pesadelo não havia acabado. Então, cerrou os dentes e se levantou lentamente, ignorando a ajuda do herói. Ao redor deles, havia uma cena de carnificina total. Com exceção dos 3 escravos e do herói, todos os membros da caravana estavam mortos. Seus corpos estavam espalhados pelo chão, horrivelmente mutilados ou despedaçados. Aqui e ali, a carcaça repulsiva de uma larva podia ser vista. Sombras projetadas pela fogueira dançavam alegremente pela plataforma de pedra, aparentemente imperturbáveis diante daquela visão mórbida. Sunny também estava cansado demais para se importar. Evasivo e estudioso já estavam de pé, olhando para o herói com apreensão e cansaço. Com ou sem algemas, eles ainda eram escravos, e ele ainda era um feitor de escravos. Percebendo seus olhares tensos, o soldado suspirou. Cheguem mais perto do fogo, todos vocês. Precisamos nos aquecer e discutir o que fazer a seguir. Sem esperar pela resposta, o herói se virou e foi embora. Após hesitar por alguns instantes, os escravos o seguiram. Pouco tempo depois, os 4 estavam sentados ao redor da fogueira, absorvendo o calor agradável. Evasivo e estudioso estavam próximos um do outro, mantendo uma distância segura do herói. Sunny sentou-se afastado de todos, não porque tivesse um motivo específico para desconfiar mais de um do que dos outros,
mas simplesmente porque não gostava das pessoas em geral. Enquanto crescia, Sunny sempre foi um desajustado. Não é que ele nunca tivesse tentado se aproximar de alguém, é só que parecia não ter a capacidade. Como se houvesse uma parede invisível entre ele e os outros. Se tivesse que colocar em palavras, Sunny diria que nasceu sem uma pequena, mas importante engrenagem no cérebro que todos os outros pareciam possuir. Como resultado, ele frequentemente se sentia perplexo com o comportamento humano, e suas tentativas de imitá-lo, por mais diligentes que fossem, inevitavelmente fracassavam. Essa estranheza incomodava os outros. Em suma, ele era um pouco diferente, e se havia uma coisa que as pessoas odiavam, eram aqueles que eram diferentes delas. Com o tempo, Sunny simplesmente aprendeu a evitar se aproximar demais de qualquer pessoa e se acomodou confortavelmente em seu papel de pária. Esse hábito lhe serviu bem, pois não só o tornou autossuficiente, como também o salvou de ser apunhalado pelas costas por personagens suspeitos em diversas ocasiões. Por isso, ele não estava nada feliz em compartilhar o resto deste pesadelo com 3 estranhos. Em vez de tentar puxar assunto, Sunny sentou-se em silêncio, sozinho, perdido em pensamentos. Depois de alguns minutos, a voz do herói finalmente quebrou o silêncio. Quando o sol nascer, reuniremos toda a comida e água que pudermos encontrar e desceremos a montanha. Evasivo lançou-lhe um olhar desafiador. Por que deveríamos voltar? Para sermos acorrentados novamente. O jovem soldado suspirou. Podemos seguir caminhos separados quando deixarmos as montanhas. Mas, até lá, ainda sou responsável por suas vidas. Não podemos continuar pela estrada, pois a travessia pela passagem da montanha é longa e árdua. Sem os suprimentos que estavam guardados na carroça, suas chances de conseguirem chegar lá são mínimas. É por isso que voltar é nossa melhor esperança. Estudioso abriu a boca, planejando dizer algo, mas pensou melhor e permaneceu em silêncio. Evasivo praguejou, aparentemente convencido pelas palavras racionais do herói. Não podemos descer. Todos os 3 se viraram para Sunny, surpresos ao ouvir sua voz. Evasivo deu uma risada e olhou para o soldado. Não dê ouvidos a ele, Vossa Senhoria. Este garoto é, tocado pelos deuses. Ele é louco, é o que estou tentando dizer. O herói franziu a testa, olhando para os escravos. Vocês 2 só estão vivos graças à bravura desta criança. Não tem vergonha de falar mal dele assim. Evasivo deu de ombros, demonstrando que não sentia vergonha alguma. O jovem soldado balançou a cabeça negativamente. Eu, por exemplo, gostaria de ouvir o raciocínio dele. Diga-me, por que não podemos descer? Sunny se mexeu, desconfortável por ser o centro das atenções de todos. Por que o monstro não está morto? Essas palavras sinistras pairaram no silêncio. 3 pares de olhos se arregalaram, encarando Sunny. Por que você diz isso? Depois de pensar um pouco, Sunny chegou à conclusão de que o tirano, de fato, ainda estava vivo. Seu raciocínio era bem direto. Ele não ouviu o feitiço parabenizando-o por matar a criatura depois que ela caiu do penhasco. O que significava que ela não estava morta. Mas ele não conseguia explicar isso aos seus companheiros. Ele apontou para cima. O monstro saltou de uma altura incrível para pousar nesta plataforma. Mesmo assim, não sofreu nenhum dano. Por que ele morreria ao cair da plataforma? Nem o herói nem os escravos conseguiram encontrar uma falha em seu argumento. Sunny continuou. O que significa que ele ainda está vivo, em algum lugar montanha abaixo. Então, ao voltar, estaremos nos entregando às suas mandíbulas. Evasivo praguejou alto e se arrastou para mais perto da fogueira, fitando a escuridão com terror nos olhos. Estudioso esfregou as têmporas, murmurando. Claro, porque eu não percebi. O herói era o mais estoico dos 3. Depois de pensar um pouco, ele assentiu. Depois subimos e atravessamos a passagem da montanha. Mas isso não é tudo. Ele olhou na direção onde o tirano havia caído. Se o monstro ainda estiver vivo, há uma grande possibilidade de que ele volte aqui e nos persiga. O que significa que o tempo é essencial. Precisaremos nos mover assim que o sol nascer. Ele gesticulou em direção aos corpos dilacerados espalhados pela plataforma. Não podemos mais nos dar ao luxo de dormir a noite toda. Precisamos reunir suprimentos agora. Se houvesse uma chance, eu gostaria de ter dado a essas pessoas pelo menos um enterro humilde depois de reunir tudo o que pudéssemos, mas, infelizmente, o destino decidiu o contrário. O herói se levantou e brandiu uma faca afiada. Evasivo ficou tenso e observou a lâmina atentamente,
mas depois relaxou ao ver que o jovem soldado não demonstrava nenhum sinal de agressividade. Comida, água, roupas quentes, lenha. É isso que precisamos encontrar. Vamos nos dividir e fazer uma tarefa cada um. Então ele apontou para si mesmo com a ponta da faca. Vou cortar as carcaças dos bois para conseguir um pouco de carne. Estudioso olhou ao redor da plataforma de pedra, a maior parte dela imersa em sombras profundas, e fez uma careta. Vou procurar lenha. Evasivo também olhou para a esquerda e para a direita, com um brilho estranho nos olhos. Então vou procurar algo quente para vestirmos. Sunny era o último que restava. O herói lançou-lhe um olhar demorado. A maior parte da nossa água estava armazenada na carroça. Mas cada um dos meus irmãos mortos carregava um cantil. Reúnam o máximo que puderem encontrar. Asterisco, asterisco, asterisco. Algum tempo depois, longe o suficiente da fogueira para se esconder nas sombras, Sunny procurava soldados mortos com meia dúzia de jarras já o pesando. Tremendo de frio, ele finalmente tropeçou no último corpo quebrado, vestido com uma armadura de couro. O velho veterano, aquele que o chicoteara por tentar aceitar o frasco do herói, estava gravemente ferido e moribundo, mas, milagrosamente, ainda se agarrava à vida. Ferimentos horríveis cobriam seu peito e estômago, e ele claramente sentia muita dor. Seu tempo estava se esgotando. Sunny se ajoelhou ao lado do soldado moribundo e o examinou, procurando pelo frasco do homem. Que ironia, pensou ele. O homem mais velho tentou focar o olhar em Sunny e moveu a mão fracamente, buscando algo. Sunny olhou para baixo e notou uma espada estilhaçada no chão, não muito longe deles. Curioso, ele a pegou. Você está procurando por isso. Por quê? Você é como os vikings, loucos para morrer com uma arma nas mãos. O soldado moribundo não respondeu, observando o jovem escravo com alguma emoção desconhecida e intensa em seus olhos. Sunny suspirou. Bem, é melhor assim. Afinal, prometi ver você morrer. Com isso, ele se inclinou para a frente e cortou a garganta do velho com o fio afiado da lâmina quebrada, jogando-a fora. O soldado estremeceu, afogando-se no próprio sangue. A expressão em seus olhos mudou. Seria gratidão? Ou ódio? Sunny não sabia. Ilusão ou não, era a primeira vez que ele matava um humano. Sunny esperava sentir culpa ou medo, mas, na verdade, não sentia nada. Parecia que, para o bem ou para o mal, sua criação cruel no mundo real o preparara bem para aquele momento. Ele sentou-se calmamente perto do velho, fazendo-lhe companhia em sua última jornada. Depois de um tempo, a voz do feitiço sussurrou em seu ouvido. Você matou um humano adormecido, nome desconhecido. Sunny estremeceu. Ah, certo. Matar pessoas também é uma conquista, no que diz respeito ao feitiço. Eles não costumam mostrar isso em webtoons e dramas. Ele registrou o fato e o guardou. Mas, como se viu, o feitiço não havia terminado de falar. Você recebeu uma memória. Sunny congelou, arregalando os olhos. Sim. Vamos, me dê algo bom. Memórias podiam ser qualquer coisa, de armas a itens encantados. Uma recebida de um inimigo adormecido não seria muito poderosa, mas ainda assim era uma dádiva, leve e indetectável, capaz de ser invocada do nada com um simples pensamento. Uma memória era incrivelmente útil. Além disso, ao contrário de coisas corpóreas, ele seria capaz de trazê-la de volta para o mundo real. A vantagem de ter algo assim nos arredores era difícil de superestimar. Uma arma. Dê-me uma espada. Recebeu uma memória, sino de prata. Sunny suspirou, decepcionado. Bem, com a minha sorte, o que eu estava esperando? Ainda assim, valia a pena investigar essa coisa. Talvez tivesse um encantamento poderoso, como a capacidade de emitir ondas sonicas destrutivas ou repelir projéteis. Sunny invocou as runas e concentrou-se nas palavras sino de prata. Imediatamente, a imagem de um pequeno sino surgiu diante de seus olhos, com um pequeno texto abaixo. A sino de prata, uma pequena lembrança de um lar há muito perdido, que outrora trouxe conforto e alegria ao seu dono. Seu toque claro pode ser ouvido a quilômetros de distância. Que porcaria, pensou Sunny, desanimado. Sua primeira memória revelou-se praticamente inútil, como tudo mais que possuía. Ele estava quase começando a entender a forma como o feitiço o estava tratando. Não importa. Sunny dispensou as runas e então se ocupou em remover o manto de pele e as botas de couro quentes e resistentes do morto. Como oficial, a qualidade dessas roupas era um nível superior à dos soldados comuns. Depois de vesti-las,
O jovem escravo finalmente se sentiu aquecido pela primeira vez desde o início do pesadelo, sem contar o pouco tempo que passará perto da fogueira. Perfeito, ele pensou. A capa estava um pouco ensanguentada, mas Sunny também estava. Ele olhou ao redor, perfurando facilmente o véu de escuridão com seus olhos tenebrosos. O herói e o estudioso ainda estavam no meio de suas tarefas. Evasivo deveria estar procurando roupas de inverno, mas em vez disso estava arrancando avidamente anéis dos dedos dos mortos. Sem que eles percebessem, Sunny hesitou, considerando se realmente havia pensado bem nas coisas. Seus companheiros não eram confiáveis. O futuro era incerto demais. Até mesmo os requisitos para passar pelo pesadelo permaneciam um mistério. Qualquer decisão que ele pudesse tomar seria, na melhor das hipóteses, uma aposta arriscada. Ainda assim, ele tinha que fazer algumas coisas se quisesse sobreviver. Sem perder mais tempo pensando, Sunny pegou os frascos e suspirou. Asterisco, asterisco, asterisco. Passaram o resto da noite sentados, de costas para a fogueira, olhando apavorados para a noite. Apesar da exaustão, ninguém conseguia dormir. A possibilidade de o tirano voltar para acabar com os 4 sobreviventes era assustadora demais. Apenas o herói parecia estar bem, afiando calmamente sua espada sob a luz brilhante das chamas dançantes. O som da pedra de amolar raspando na lâmina era de alguma forma reconfortante. Ao amanhecer, quando o sol começou a esquentar preguiçosamente o ar, eles se carregaram com todos os suprimentos que conseguiram reunir e partiram para o frio. Sunny olhou para trás, contemplando a plataforma de pedra pela última vez. Ele havia conseguido passar pelo local onde a caravana de escravos deveria perecer. O que aconteceria a seguir? Ninguém sabia. Houve um problema. Eles planejavam seguir a estrada até a passagem na montanha e depois atravessá-la, afastando-se o máximo possível do local do massacre antes do anoitecer. No entanto, a estrada não existia mais. Em algum momento dos últimos meses, ou talvez até mesmo ontem, ocorreu um terrível desabamento de rochas, destruindo trechos inteiros da estreita estrada e tornando as outras partes intransitáveis. Sunny estava à beira de um vasto abismo, olhando para baixo sem nenhuma expressão específica no rosto. O que fazemos agora? A voz de estudioso foi abafada pela gola de sua capa de pele recuperada. Seu seguidor, evasivo, olhou ao redor com raiva. Seu olhar parou em Sunny, uma vítima adequada para desabafar sua frustração. Vou te dizer o que precisamos fazer. Nos livrar de um peso morto. Ele olhou para as belas botas de Sunny e se virou para o herói. Escute, Vossa Senhoria. O garoto é muito fraco. Ele está nos atrasando. Além disso, ele é estranho. Ele não lhe dá arrepios. O jovem soldado respondeu com uma carranca crítica, mas evasivo não havia terminado. Olha como ele está me encarando. Juro pelos deuses, desde que ele entrou na caravana, nada deu certo. Talvez o velho estivesse certo. O garoto foi amaldiçoado pelo deus das sombras. Sunny se esforçou para não revirar os olhos. Era verdade que ele não tinha sorte. No entanto, a verdade era o oposto do que evasivo tentava insinuar. Não era que ele tivesse atraído infortúnio para a caravana de escravos. Pelo contrário, era porque a caravana estava condenada desde o início que ele acabará ali. O estudioso pigarreou. Mas eu nunca disse isso. Tanto faz. Não deveríamos nos livrar dele só por precaução. Ele não aguenta muito mais tempo, de qualquer forma. Estudioso lançou um olhar estranho para Sunny. Talvez Sunny estivesse ficando paranoico, mas parecia haver uma frieza calculista nos olhos do escravo mais velho. Finalmente, Estudioso balançou a cabeça. Não tenha pressa, meu amigo. O garoto pode ser útil mais tarde. Wise. O herói finalmente falou, pondo fim à briga. Não vamos deixar ninguém para trás. Quanto a quanto tempo mais ele vai aguentar, preocupe-se apenas com você. Evasivo cerrou os dentes, mas então apenas acenou com a mão. Tudo bem. Então o que fazemos? Os 4 olharam para a estrada esburacada, depois para a encosta da montanha e, finalmente, para cima, onde uma parede íngreme de penhasco se rompia com as rochas que caíam. Após um breve silêncio, Estudioso finalmente falou. Na verdade, antigamente, havia um caminho que levava ao pico da montanha. Às vezes, era usado por peregrinos. Mais tarde, o Império alargou partes do caminho e construiu uma estrada de verdade no topo, agora levando a passagem da montanha em vez do pico, é claro. Ele olhou para cima. Os restos da trilha original ainda devem estar em algum lugar acima de nós.
Se chegarmos lá, conseguiremos encontrar o caminho de volta para a parte intacta da estrada. Todos seguiram seu olhar, remexendo-se desconfortavelmente diante da perspectiva de escalar a encosta traiçoeira. Exceto o herói, é claro, que permaneceu calmo como um santo. Devido à queda de rochas, a encosta não era mais uma parede quase vertical, mas ainda assim, a inclinação era bem acentuada. Evasivo foi o primeiro a falar. Escalar isso. Você é louco. O estudioso deu de ombros, impotente. Você tem uma ideia melhor. Ninguém o fez. Depois de um pouco de preparação, eles começaram a subida. Evasivo e estudioso teimosamente carregaram as armas que haviam pegado dos corpos dos soldados mortos, mas Sunny, com algum arrependimento, decidiu deixar sua espada curta recém-descoberta para trás. Ele sabia que aquela subida testaria os limites de sua resistência. A espada podia não parecer tão pesada naquele momento, mas cada grama a mais logo pareceria uma tonelada. Como o membro mais fraco do grupo, ele já estava com dificuldades para acompanhar, então não havia muita escolha. Perder alguns quilos de ferro era a coisa certa a fazer. Subir a estrada da montanha com o peso dos suprimentos nos ombros já era bastante difícil, mas subir a montanha em si acabou sendo uma tortura. Meia hora depois, ele sentiu como se seus músculos fossem derreter, com os pulmões à beira da implosão. Cerrando os dentes, Sunny continuou a avançar e subir. Ele precisava se lembrar constantemente de tomar cuidado com os pés também. Naquela encosta instável e gelada, um passo em falso era suficiente para fazer um homem cair e morrer. Pense em algo agradável, pensou ele. Mas que pensamentos felizes ele poderia evocar? Sem conseguir pensar em mais nada, Sunny começou a imaginar que recompensa receberia ao final daquela provação. A dádiva do primeiro pesadelo era a coisa mais importante dada a um desperto pelo feitiço. Claro, provações posteriores poderiam lhes dar mais habilidades e aumentar enormemente seu poder. Mas foi esta primeira que determinou qual papel um desperto seria capaz de desempenhar, quão grande seria seu potencial e qual preço teria que pagar, sem mencionar que lhe daria as ferramentas necessárias para sobreviver e crescer no reino dos sonhos. O principal benefício da dádiva do primeiro pesadelo era simples, mas possivelmente o mais importante. Após completarem o teste, os aspirantes recebiam a capacidade de perceber e interagir com núcleos de alma. Os núcleos de alma eram a base da classificação e do poder de alguém. Quanto mais forte fosse o seu núcleo, maior seria o seu poder. O mesmo se aplicava às criaturas do pesadelo, com a ressalva mortal de que, ao contrário dos humanos, elas podiam possuir múltiplos núcleos. Uma fera inferior tinha apenas um, mas um tirano como o Rei da Montanha tinha 5. Coincidentemente, a única maneira de aprimorar seu núcleo de alma era consumir fragmentos de alma recuperados dos cadáveres de outros habitantes do Reino dos Sonhos. É por isso que os despertos se esforçaram para lutar contra poderosas criaturas do pesadelo, apesar do risco de morte. O segundo benefício era menos direto, mas ainda assim vital. Após completar o primeiro pesadelo, os aspirantes eram elevados ao posto de sonhadores, coloquialmente conhecidos como adormecidos, e ganhavam acesso ao próprio reino dos sonhos. Eles entravam nele no primeiro solstício de inverno após passarem pela prova e permaneciam lá até que uma saída fosse encontrada, tornando-se assim completamente despertos. Esse período entre completar o primeiro pesadelo e entrar no reino dos sonhos era muito importante, pois era a última chance de treinar e se preparar que uma pessoa teria. No caso de Sunny, esse tempo foi de apenas um mês, o que foi o pior que poderia acontecer. E então havia o benefício final, exclusivo para cada aspirante que passava no teste, a primeira habilidade de aspecto. Este era o poder mágico que elevava os despertos acima dos humanos comuns. As habilidades de aspecto eram diversas, únicas e poderosas. Algumas podiam ser categorizadas em tipos, como combate, feitiçaria e utilidade, mas outras estavam simplesmente além da imaginação. Armados com o poder de suas habilidades, os despertos conseguiram salvar o mundo da enxurrada de criaturas do pesadelo. No entanto, esse poder tinha uma ressalva. Com sua primeira habilidade, cada desperto também recebia um defeito, às vezes chamado de contra-ataque. Esses defeitos eram tão diversos quanto as habilidades, variando de relativamente inofensivos a incapacitantes ou, em alguns casos, até fatais. Eu me pergunto que tipo de habilidade um escravo do templo receberia, pensou Sunny, não muito otimista quanto às suas perspectivas. A escolha de defeitos, por outro lado, parece ser quase ilimitada. Esperemos que meu aspecto evolua ao final deste fiasco.
Ou, melhor ainda, mude completamente. Se o aspirante tivesse um desempenho especialmente bom, havia uma chance de seu aspecto passar por uma evolução precoce. Aspectos, assim como núcleos de alma, tinham níveis baseados em poder potencial e raridade. O nível mais baixo era chamado de dormente, seguido por desperto, ascensionado, transcendente, supremo, sagrado e divino, embora ninguém jamais tenha visto este último. Com a quantidade de merda que me fez passar, o feitiço, se tiver alguma consciência, tem que me dar pelo menos um aspecto desperto. Certo? Ou talvez até um ascensionado. Por fim, havia uma pequena possibilidade de receber um nome verdadeiro, algo como um título honorário concedido pelo feitiço ao seu desperto favorito. O nome em si não trazia nenhum benefício, mas todo desperto famoso parecia ter um. Era considerado a mais alta marca de excelência. No entanto, o número de pessoas que conseguiram obter um nome verdadeiro durante o primeiro pesadelo era tão pequeno que Sunny nem se deu ao trabalho de pensar nisso. Quem precisa de excelência? Dê-me poder. Ele praguejou, sentindo que essa tentativa de pensamento positivo só o havia deixado mais deprimido e irritado. Talvez eu seja alérgico a sonhos. Uma alergia como essa seria realmente irônica, considerando que ele estava destinado a passar metade do resto de sua vida no reino dos sonhos, se ele sobreviver o suficiente para chegar lá, é claro. No entanto, a fuga mental de Sunny não foi completamente inútil. Erguendo os olhos das pedras escorregadias sob seus pés, ele notou que o sol já estava consideravelmente mais baixo. Pensando bem, o ar também parecia estar muito mais frio. Pelo menos me ajudou a passar o tempo, pensou Sunny. A noite se aproximava. Fim dos capítulos do 7 ao 9. É isso, pessoal. Se gostou, dá aquele like, deixe seu comentário e compartilhe. Vamos ficando por aqui. Até a próxima, e tchau.